E o que é mais importante agora também, né? A gente está falando de um cenário de desenvolvimento seguro e a gente tem sempre aquelas dúvidas, né? O que é um SAST, o que é um DAST, né? O que é um YAST, que hoje pouco se fala, o que é um EHT, né? E como é que eu implemento isso na minha esteira, o que eu faço, como é que eu faço? O que é um SAST? Basicamente, SAST que é um teste estático, e isso é basicamente o quê? Analisar o código fonte, o texto, antes do deployment, antes do build, né? Por quê? Depois que eu faço o processo de build, eu faço um encapsulamento, eu coloco algumas coisas na frente, eu crio uma forma de que o navegador vai entender, vai interpretar que é diferente dos scans, né? Então, o SAST, que hoje que é o que se fala muito, eu vou verificar ali em tempo de desenvolvimento, né, o que eu tenho de possíveis vulnerabilidades, que classe está me trazendo uma conexão de banco que ele está abrindo e não está fechando, se eu estou passando uma connection string já com usuário e senha, se eu estou deixando uma porta exposta. Então ele vai te dar esses insights, essas verificações. E baseado nisso, ele também vai trazer um conjunto de parâmetros baseado no ASP, né, baseado no SANS. Tem o ASP Top 10, aí tem Top 10 de 2017, tem o de 2021, 2020, né? Então tem um conjunto ali de regras que já foram exploradas. A gente fala de top 10, mas não é só 10, é que são as top mais exploradas, né? Então, quando ele traz isso, ele traz uma porrada de verificações, né? Um conjunto de regras ali, ele vai escaneando e vai verificando. Legal. Você parou aqui, você está fazendo um cross-site scripting dentro da análise de SAST, né? Então ele fala, pô, legal, então você tem algumas verificações a ser feitas, né? Legal, então eu já corrigi isso e agora eu vou fazer o meu scan DAST. O DAST basicamente é um scan dinâmico. O dinâmico que é? Ele está fazendo o seguinte, a aplicação já foi buildada e já foi deployada. Então assim, ele já está rodando. E aí a ferramenta de DAST, ela vai escanear talvez a sua URL, talvez o seu aplicativo, na sua chamada de API para tentar encontrar possíveis vulnerabilidades naquele código que é possível ser explorado. Então ele tem meio que uma caixa preta que ele vai tentar algumas brechas padrões dentro das suas características para ver se pô, você comeu bola aqui ou não. Então o Dash ele é um scan pós deployment. Então eu fiz o deployment, já está rodando, está produtiva, e o Dash ele vai fazer esse scan, legal? Só para a gente ter uma diferenciação do que um faz e um que outro faz. Então, assim, o SAST ele faz um scan ainda em tempo de desenvolvimento. E o Dast, teoricamente, ele faria em produção. Mas hoje, como a gente faz aquele segmento, do slide do Shift Left, a gente está fazendo cada vez mais para a esquerda. Então, se eu puder fazer um Dast ainda em desenvolvimento, é excelente. Porém, a gente sabe que em desenvolvimento a gente não tem todas as conexões necessárias para deixar a aplicação funcional como ela deveria ser em produção. Porque uma consulta de um banco, uma consulta de uma API de um fornecedor, ou uma validação de um cadastro, em desenvolvimento a gente não consegue fazer tudo isso. Então, talvez fazendo uma simulação como produção e desenvolvimento, a gente consegue já prever alguns possíveis problemas. Então, sempre trazendo esse conceito do Shift Left, a gente está trazendo o Dast também para o desenvolvimento. Hoje é muito mais comum fazer o Dast em QA, né? Então, a gente tenta pegar algumas coisas, mas também é comum sendo feito ainda em ambientes produtivos, tá? Rafael, você tem alguma complementação em relação às técnicas que pode ser dito aí da Sim, Veracode? o da Veracode ela tem até um diferencial que a gente consegue analisar o binário, tá? Então a gente compilou, a gente consegue ver na versão final que realmente está sendo publicado como a informação se comporta dentro da sua aplicação. Quais são os gaps que por onde ela pode sair, ou alguém pode obter esse tipo de informação da sua aplicação. Como ela é validada durante todo o fluxo, não apenas numa classe de entrada ou numa classe de saída, quando a gente olha só o código-fonte, mas também como ela funciona de ponta a ponta, da entrada até você salvar ou obter informação em um banco de dados. E outro ponto do Dast também, como que a gente trabalha? A gente pode fazer o Dast não só da parte web, né, que seria como se fosse alguém Uhum. navegando, um hacker tentando invadir, mas também a gente consegue fazer isso na parte de APIs. Não só a parte de um front-end, mas a gente consegue ver também o seu back-end. Será que o meu back-end está seguro? Porque às vezes um back-end ele vai atender tanto o seu front web, quanto o seu app, para um Android, para um iOS, até outra ferramenta, até um serviço de outro cliente. Então a gente consegue atender todos esses pontos para ajudar vocês.
Thiago, você tem algum ponto? Sim, eu acho que é importante aqui colocar um ponto também para o pessoal, que apesar da gente estar aqui, né, a gente está tentando ser o mais agnóstico possível, falar só um pouco da experiência, estou tentando não puxar um pouquinho aqui a sardinha, né, da VeraCode, nem puxar nada nesse sentido, muito mais aqui ser informativo, mas eu acho que tem um ponto aqui que eu tenho que colocar, né, é importante dentro do tema, é um diferencial que a VeraCode tem, mas eu acho que é importante até para a gente pensar um pouco no processo em si e como a gente encara ele, tá? É, Quando a gente pensa em scans de vulnerabilidade, né, quando a gente pensa num SAST, num DAST, num SCA, né, em ferramentas de AST, que fazem a parte de Application Security Testing, é importante a gente pensar em o que ela traz para a gente. Né? Quando a gente fala muito de programa, quando a gente fala do modelo de testes de segurança, o pessoal sempre pensa assim, poxa, eu posso, de repente, começar meu programa de desenvolvimento seguro, eu posso desenhar meu movimento de desenvolvimento seguro, mas, poxa, eu quero primeiro só entender ali, eu vou, de repente, só colocar alguém para desenhar um processo, eu vou precisar só colocar ali alguém para, de repente, pensar no modo que a gente vai trazer o desenvolvedor ali perto da gente, o que a gente vai fazer ali dentro. Mas é importante pensar que as soluções de scan, tá? Vamos colocar dessa maneira, depois eu falo um pouquinho do diferencial da VeraCode, mas quando você pensa nisso, é importante a gente pensar que para a gente desenhar um bom processo, para a gente desenhar tudo isso, é importante ter métricas, né? E quem traz essas métricas realmente são as soluções, né? A solução vai ter que trazer a métrica de, poxa, quantas vulnerabilidades eu tenho, quanto eu estou conseguindo sanitizar, como eu estou conseguindo sanitizar, em que momento eu estou conseguindo sanitizar tudo isso, né? Se você não tem as métricas, o desenho do processo ele fica um pouquinho furado. A gente não consegue saber exatamente, poxa, onde eu estou fazendo isso? Onde será que está o gap? Quanto que eu estou conseguindo melhorar ali dentro daquilo? E a gente tem visto que uma vez que nós estamos juntos nesse processo, a gente consegue realmente fazer com que o teste de segurança caminhe junto com o modelo de desenho de processo. E algo que é importante você pensar é qual é a assertividade que a solução tem de trazer o resultado. Porque algo que a gente tem notado muito também é que existe muitas empresas, né, que vão lá e falam assim, poxa, eu tenho um scan. Legal, você tem um scan, mas quanto você confia no resultado que está saindo disso? Quanto você confia naquilo que está acontecendo? Se você não confia no resultado, se constantemente você tem que fazer um code review, se constantemente você precisa fazer double check, você precisa colocar exceções, você precisa fazer customizações para fazer com que aquela solução funcione, potencialmente você não vai conseguir fazer um processo em que o operacional de segurança não esteja envolvido no operacional de desenvolvimento. E o descasamento, geralmente, de DevSecOps, a falta de automação, a falta de orquestração, ocorre justamente nesse momento. Quando a gente traz a VeraCode, tá? E aí agora, de novo, né? Não queria puxar uma sardinha, mas eu tenho que puxar um pouquinho. Quando a gente fala do VeraCode, a VeraCode ela desenvolveu, tá, uma engine proprietária, tá? É uma engine que é uma patente da VeraCode, tá? Que faz a análise das aplicações entendendo o contexto da aplicação. Qual que é a diferença disso? A diferença disso é a assertividade, tá? Eu não vou entrar nos pormenores, né, para a gente também não alongar muito aqui, mas hoje a VeraCode consegue entregar o resultado de do scan de vulnerabilidade com menos de 1% de falso positivo. Uma vez que eu conseguir entregar algo nesse sentido, o que a gente consegue fazer é efetivamente empoderar o desenvolvedor para que ele saiba o que vai acontecer lá no final do processo. Então, se você pensa no modelo de desenvolvimento seguro, você pensa numa esteira automatizada, você tem que pensar que aquelas pessoas que estão no dia a dia fazendo realmente o código, se elas soubessem qual é o indicativo que vai aparecer lá no final, elas potencialmente corrigiriam antes. Porque ela sabe que isso vai ser cobrado depois. Mas se a entrega não é confiável, o elo se quebra. Então, pensem sim em ferramentas, tá? É importante dentro do processo, é importante no desenho do processo a solução que vocês estão escolhendo para fazer essa parte do Application Security Testing, porque ela interfere diretamente na maneira em que vocês vão trabalhar no dia a dia. E eu vejo cada vez mais que o sucesso do programa, ele depende sim dos indicativos que a solução traz, tá? Perfeito, foi bem colocado aí, Thiago.
E aí também trazendo nessa sopa de letrinhas aí é o SCA, né? O que é a composição do software. Por quê? Imagina o seguinte, a gente sabe que hoje em dia, boa parte do que a gente faz, o deployment que a gente desenvolve, ela não é só o nosso código desenvolvido internamente. A gente está utilizando aí também bibliotecas de terceiros. Às vezes, não quer dizer que de terceiros que é de desenvolvimento de uma outra pessoa, mas são bibliotecas de fontes oficiais, né, do Maven para Java, da Microsoft, .NET, que contribuem para facilitar o meu desenvolvimento interno. Só que quando eu tenho essas bibliotecas, né, elas trazem em conjunto várias regras do desenvolvimento, vários códigos, né, e também algumas dependências ali em conjunto. Né? Às vezes você só chamou uma dependência e você fala, pô, eu só pus uma linha lá, dependência OS lá, para poder desligar uma máquina através do Node.js. Só que isso ele te trouxe uma lista de código imensa para fazer um comando que você digitou. Então imagina só, nessas dependências, às vezes pode ter um código malicioso, que você não sabe. Então o SCA ele vem para analisar a composição do código como um todo, né? Então imagina que você tem lá no seu desenvolvimento, na sua feature, ou no começo do seu código, você tem lá vários arquivos e nesses arquivos somando todos os arquivos, eu tenho lá 2.000 linhas, que é bastante, né? Só que dessas 2.000 linhas de códigos, a solução de SAST, ela vai escanear o código e a de SCA vai escanear as dependências. Ou a composição como um todo também. Encontrando possíveis vulnerabilidades que aquelas dependências, aquelas bibliotecas podem trazer com você. Às vezes ela está desatualizada, né? Às vezes realmente ela tem um código não confiável ali, né? Porque se você traz sempre as bibliotecas de fontes confiáveis, do Microsoft, do Java, do Python, do Flutter, tecnicamente a empresa ela já se preocupou um pouco mais ali com a qualidade do código e com a segurança. Mas muitas vezes a comunidade também contribui com essas bibliotecas e às vezes a comunidade não está preocupada em segurança ou em qualidade, está preocupada em resolver um problema. E também tem as pessoas que estão ali buscando realmente brechas ou agindo de forma maliciosa de inserir ali um trecho de código que no scan, ela não pode ter uma vulnerabilidade em si, mas na composição do código, no build, ela vai te explorar uma vulnerabilidade, ela vai abrir uma conexão e você nem sabia, entendeu? Então, o SCA, ele tem esse olhar de vou verificar essas dependências da fonte que está vindo e se ela está deprecated, se ela tem vulnerabilidade e tudo mais, né? Então, ela faz essa composição. Então, tendo aí o stack de DevSecOps, a gente tem o SAST, o SCA e o DAST. Então, essa composição é muito importante, porque eu vou fechando as portas, eu vou levantando muros em cima do desenvolvimento para não ter nenhuma fuga que eu poderia, vacilei aqui, chamei uma biblioteca do GitHub e ela me expôs uma vulnerabilidade, entendeu? Rafael, você tem algum cenário aí que você consiga complementar e que você também já pegou, que você viu durante a sua jornada? Tenho sim. Um caso interessante que aconteceu era uma biblioteca web, o pessoal utilizava com JavaScript, e depois de um tempo, já tinha 7.000, 8.000 utilizadores, incluíram um código malicioso para minerar bitcoins dentro do navegador de cada cliente. Então, todo mundo atualizou, quando você vê, ele já tinha 7.000 mineradores rodando, e quem mais acessasse os sites disso, eu conseguia também obter essa informação. Esse foi só um exemplo simples, tá? Mas pensando em SCA, até complementando um pouco, como desenvolvedor, o que a gente fala? Eu não preciso reinventar a roda. Se eu já tenho algo pronto, por que eu vou perder tempo com isso? Entro na comunidade, obtenho uma ferramenta, consegue trazer isso pronto para mim da melhor maneira, analiso várias ferramentas, coloco no meu código. Uma porcentagem interessante, se você pensar em todos os códigos, isso é uma margem que a gente levantou, 90% a 95% é código open source. A gente junta os pedaços e o resto, 5%, é a lógica da sua empresa. Então, se você pensar, você utiliza muito a parte de open source. E pensando que é um open source, toda a comunidade é aberta, todo mundo tem acesso. Surgiu uma vulnerabilidade.
qual é a chance de alguém pegar essa vulnerabilidade, perceber quem utiliza esse open source e já criar um exploit para isso. Temos os exemplos do começo do ano, o próprio Log4j, que todo mundo acho que escutou sobre isso. Surgiu a vulnerabilidade, criou um zero day, todo mundo correndo atrás para conseguir resolver esse problema, porque muita gente utilizava essa ferramenta. Tá? Tiago, você tem algum ponto para adicionar nessa parte? Olha, eu acho que, de novo, né, eu venho sempre com o ponto não técnico, um pouquinho, acho que a visão um pouquinho executiva, mas acho que o que é interessante a gente pensar do SCA é que além dessa parte, né, de componentes terceiros, que hoje correspondem a mais de 80% aí de um código, né, então tem um peso super grande, é pensar em duas coisas. Primeiro, a solução consegue te falar quais são as vulnerabilidades que você possui, ou elas conseguem apenas te falar quais são as vulnerabilidades que existem no componente. São duas coisas muito diferentes, né? Você mostrar o que você tem de falha num componente é falar que tem 1000 vulnerabilidades lá dentro. As que realmente afetam o seu código é o que vai realmente te ditar o que você tem que corrigir ou não, né? Então, eu acho que isso é um valor que a gente consegue trazer, que é diferente, você consegue realmente ser mais efetivo, né? E, de novo, evita o atrito, você cria confiabilidade naquilo que você está mostrando que precisa ser corrigido. E um outro ponto é que a gente não pode esquecer que quando você coloca uma biblioteca de terceiro dentro do seu código, ela não é única e somente exclusiva com uma preocupação de segurança. Você tem um lado de governança, compliance ali dentro muito pesada, porque aquele componente, ele pode ser um componente pago, ele pode ser um componente open source, ele pode ser um componente que vai transformar a sua aplicação em uma aplicação open source. Então, é importante a gente saber e ter um inventário daquilo que a gente está colocando dentro da aplicação, justamente porque muitas vezes, imagina o core business da sua empresa, vamos imaginar, né? A gente teve exemplo aqui do Elon Musk, né? Então vou usar. Imagina lá na SpaceX, todo o algoritmo que faz o cálculo do pouso, né, da espaçonave fosse totalmente escrito no OpenGPL que transformasse aquele algoritmo em código público. Legalmente seria código público. Olha o tamanho do problema, quer dizer, todo o seu investimento, tudo que você levou anos para desenvolver, tem um problema de governança simples como esse, um problema legal como esse. Tanto que, na verdade, não sei se é até um título de curiosidade, as ferramentas de SCA, a princípio, elas não nasceram com viés de segurança. Elas nasceram com um viés legal, porque as empresas iam adquirir outras empresas e eles queriam ter certeza que não haviam liabilities em cima das aplicações e por isso precisavam de ferramentas que analisassem esse tipo de informação. Então, quando a gente pensa no âmbito da análise de componentes de terceiro, quando a gente pensa nessa parte, é importante a gente lembrar que, além da vulnerabilidade, você tem esse lado de governança também, que é muito importante se ter. Eu acho que isso complementa o todo, né? De novo, você tem uma esteira de desenvolvimento, você quer colocar isso de forma automatizada e é um problema que você vai ver lá na frente. Se você identifica isso antes, você resolveria isso antes. Você já refatoraria a sua aplicação, já resolveria, colocaria o componente correto, colocaria um componente que não causa esse tipo de problema e não lá no final do processo, de repente, descobrir isso, né? Exatamente. Isso aí é importantíssimo de ter essas análises, essas verificações, né?